Bora fazer uma viagem pela talvez rede de entregas mais incrível e essencial do corpo humano? É o sistema circulatório. Pensa assim, é como uma superestrada gigantesca que simplesmente não para, nunca. Ela tá ali o tempo todo garantindo que cada coisinha chegue exatamente onde precisa. Pois é, já parou para pensar nisso a fundo? Como é que o corpo consegue alimentar cada uma das suas células a todo santo segundo de cada dia? É uma escala impressionante, né? Bom, a resposta para essa pergunta está justamente nessa rede de transporte, que é super complexa, mas fascinante. E é ela que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro para essa viagem é o seguinte. Primeiro, um panorama geral dessa superestrada. Depois, a gente vai direto para a sala de máquinas, o coração. Na sequência, vamos entender as estradas de ida e de volta. Dar uma espiada em como elas são feitas por dentro e, para fechar, descobrir o segredinho que faz o trânsito todo fluir numa direção só. Ok, vamos começar. Basicamente, o sistema circulatório é o serviço de logística do corpo. Pensa numa empresa de entregas perfeita. Ele tem peças-chave que trabalham numa sincronia, olha, de cair o queixo, só para manter tudo funcionando. E quem são os grandes protagonistas desse sistema? São 4. Primeiro, o coração, que é a bomba central de tudo. Depois vem as artérias, que são tipo as vias expressas, sabe? Elas pegam o sangue e levam para longe do coração. As veias fazem o caminho de volta, trazendo o sangue de volta para a base. E, meio que nos bastidores, tem o sistema linfático, que é uma rede paralelo que funciona como equipe de limpeza, tirando o lixo do caminho. Beleza, agora vamos entrar na sala de máquinas. O coração é muito mais que uma simples bomba. Ele é o verdadeiro centro de controle de tráfego, o maestro que dita o ritmo de toda essa rede, batida por batida. Olha só, o design do coração é simplesmente genial. Ele é, na verdade, uma bomba dupla. O lado direito, que a gente geralmente vê em azul nos diagramas, recebe o sangue que já passou pelo corpo todo, sabe? E manda ele para os pulmões para, digamos, reabastecer. Já o lado esquerdo, em vermelho, pega esse sangue que voltou dos pulmões, agora cheinho de oxigênio, e bombeia com uma força tremenda para o corpo inteiro. São duas bombas trabalhando juntas, num órgão só. Fantástico! E agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, o diagrama todo limpinho que nos dá o mapa, do outro, a imagem real. É aí que a gente vê a complexidade de verdade, né? Esse é o músculo que bate mais de 100 mil vezes por dia, todo santo dia. É ou não é uma obra-prima da engenharia da natureza? Bom, saindo do coração, a gente cai direto nas estradas. E aqui a analogia continua perfeita. Pensa nas artérias como aquelas super rodovias com várias pistas alta velocidade saindo da cidade grande. Já as veias, bom, elas são como as estradinhas locais com trânsito mais calmo, trazendo todo mundo de volta para casa. E claro, se a função é diferente, a construção também tem que ser. As artérias, que precisam aguentar o tranco, a pressão total de cada batida do coração, têm paredes bem mais grossas, musculosas. Já as veias, que lidam com um fluxo bem mais tranquilo, de baixa pressão, podem ter paredes mais fininhas, mais maleáveis. Tá, mas por que essa elasticidade toda das artérias é tão importante? Pensa numa mangueira de jardim, uma daquelas bem duras contra uma mais flexível. A cada bombada do coração, as artérias se esticam para absorver o impacto, funcionando como um amortecedor mesmo. E logo depois, elas voltam ao normal. E esse movimento ajuda a empurrar o sangue para frente. Isso é crucial para suavizar o fluxo e proteger os vasinhos menores vá na ponta. E quando a gente olha no microscópio, nossa, a diferença fica gritante. A artéria ali redondinha, robusta, dá para ver que foi feita para aguentar a pressão. A veia, do lado, parece até meio murcha, mais achatada. É aquele ditado da biologia na prática. A forma segue a função. Perfeito. Muito bem, agora que a gente já sabe a diferença entre as rodovias e as estradinhas locais, que tal dar um zoom para ver como elas são construídas por dentro? Quais são as camadas que formam essas estruturas? Então, basicamente, todo vaso sanguíneo é feito de 3 camadas. A de dentro é a túnica íntima. Pensa num revestimento super liso, tipo teflon, para deixar o sangue passar sem atrito. A do meio é a túnica média, a parte muscular, que aperta e relaxa para controlar o fluxo. E por fora tem a túnica externa, ou adventícia, que é tipo uma capa de proteção que segura o vaso no lugar. E essa camada do meio, a túnica média, é a que faz o trabalho pesado de verdade. É ela que tem os músculos que contraem e relaxam, sabe? E é isso que permite ao corpo ser inteligente, direcionando mais sangue para os músculos quando a gente corre ou para o estômago depois de comer. É um controle de tráfego muito fino. Certo, chegamos ao nosso último grande desafio. Pensa bem, como é que o sistema garante que o sangue, principalmente nas veias das pernas, só suba?
Como ele vence a gravidade e não volta tudo para baixo? O problema é exatamente esse. O sangue que está lá no pé, ele precisa subir de volta até o coração. É uma viagem e tanto contra a gravidade. O que impede que ele simplesmente desça de volta a cada pausa do fluxo. E a solução? A solução é uma daquelas coisas geniais de tão simples. Válvulas. Isso mesmo! Dentro das veias existem pequenas comportas, que só abrem para um lado. Elas deixam o sangue subir, mas na hora que ele pensa em voltar, elas se fecham. E pronto. Essas válvulas funcionam como pontos de controle, impedindo que o sangue volte. E tem mais, nos braços e pernas, elas têm uma ajuda extra dos nossos músculos. Cada vez que a gente se mexe, contrai o músculo, a gente está, na verdade, espremendo as veias e empurrando o sangue para cima, passando pela próxima válvula. É a chamada bomba muscular. E um detalhe curioso, as grandes veias do tronco, do abdômen, nem precisam dessas válvulas, porque a dinâmica da pressão ali é outra. E assim a gente fecha o nosso tour por essa super estrada biológica que, vamos combinar, é incrível. Ela tá lá trabalhando 24/7 sem parar. E entender um pouco dessa engenharia toda, da potência do coração até a genialidade dessas pequenas válvulas, nos deixa com uma reflexão, né? Se essa rede é tão perfeita, o que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar a manter o tráfego fluindo bem? Fica aí a pergunta.